Saudações, senhoras e senhores, como vão? Não é de hoje que esse sinal, que simboliza a águia bicéfala albanesa, gera muitos protestos, multas e até mesmo brigas. Mas por que um mero sinal feito com as mãos gera tanta polêmica? Para isso nós precisamos recuar no tempo, lá na Europa Oriental, mais especificamente nos Balcãs. O Império Romano dominou lá por um bom tempo, mas depois ele começou o seu declínio. Depois começaram ali a surgir uma série de nações ali. Depois veio o Império Bizantino tentando reconquistar, mas ele declinou também. E depois então veio o Império Otomano e dominou tudo aquilo ali. Mas com o tempo ele também começou a declinar, e então veio o Império Austríaco. E ao mesmo tempo que o Império Otomano declinava e o Império Austríaco tentava avançar, ressurgiram também uma série de nações ali nos Balcãs. Uma delas foi a Sérvia. A Sérvia já tinha sido um Império Sérvio há muito tempo atrás, e eles queriam meio que voltar com isso. Eles queriam se aproveitar do declínio dos otomanos e também do apoio russo para afastar os austríacos e englobar uma boa parte, se possível, todos os eslavos ali da região dos Balcãs ao seu redor. Fora isso, os austríacos também tinham seus próprios interesses, que iam justamente em direção ao sul, aos Balcãs, ou seja, iam diretamente em choque com os interesses sérvios que iam ao redor ali aos Balcãs e ao norte contra a Áustria. Também tinha a Rússia, que queria influenciar os Balcãs, queria apoiar a Sérvia por motivos de pan-eslavismo, para fazer uma influência étnica, religiosa, linguística na região, também para fazer isso contra os otomanos e os austríacos ao mesmo tempo. Os otomanos tentando frear o seu declínio e também uma série de outras nações balcânicas tentando buscar os seus interesses. Tudo isso gerou a questão oriental, e foi justamente dali que começou a Grande Guerra, de uma tensão regional para uma guerra total mundial. E ao fim de uma guerra como aquela não poderia existir muito meio termo. O Império Austro-Húngaro, que era uma junção ali de todo quanto é tipo de nação, etnia, língua, religião, povo e tudo mais, ele se desfacelou com muita intervenção das potências ganhadoras para isso também. A Casa de Habsburgo-Lorena, que inclusive tem origem suíça, foi deposta. O Império Otomano acabou pouquíssimo tempo depois e foi substituída pela República Turca, do Atatürk, e o Império Russo estava sendo substituído pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E com isso, os sérvios se viram livres para colocar em vias de resolução o seu plano, que era de praticamente um Império Sérvio que englobasse não só os eslavos do sul, mas também uma boa parte dos outros povos, etnias, línguas e religiões e por aí vai ali ao redor. E pouco depois da guerra acabar, com o armistício, de ter também o Tratado de Versalhes, no mesmo ano de 1919, tudo isso meio que começou ali com o reino dos sérvios, croatas e eslovenos, que tinha como rei Pedro I. Cerca de 10 anos depois, lá em 1929, um outro rei, Alexandre I, vai não só abolir a Constituição, como também vai mudar o nome para Reino da Iugoslávia. Iugoslávia significa Terra dos Eslavos do Sul. Eles seriam invadidos, ocupados e oprimidos pelas forças do eixo durante a Segunda Guerra Mundial e conseguiriam se libertar, inclusive com não tanta interferência soviética, por exemplo, já que os soviéticos estavam mais acima deles, mais focados ali na parte mais norte da Europa em direção a Berlim mesmo. Com isso, os partisanos socialistas jugoslavos ficaram no poder. Quem assumiu o poder então foi Josip Broz Tito. Dali para frente, a Iugoslávia seria uma república federada socialista, e esse mesmo marechal ficaria no poder desde 1945 até a sua morte em 1980. Enquanto ele ficou no poder, essas 6 repúblicas e 2 províncias autônomas que compunham a Iugoslávia não ficaram em ebulição. Tinha até uma frase que simbolizava isso, que era o seguinte: 6 repúblicas, Sérvia, Croácia, Bósnia, Eslovênia, Montenegro e Macedônia, 5 etnias, sérvios, croatas, eslovenos, macedônios e albaneses, 4 línguas, servo-croata, esloveno, macedônio e albanês, 3 religiões, catolicismo, ortodoxismo e islamismo, 2 alfabetos, latino e cirílico e um partido. E de fato, eles ficaram bem unidos esse tempo todo. Além disso, também tinha todo um aparato ditatorial de censura, repressão, opressão e por aí vai. Bom, depois dele começou todo um sistema entre os entes federativos socialistas jugoslavos de rotação de poder. Mas mesmo assim, isso não impediu que em 1991 alguns dos membros federados da Iugoslávia começassem a querer sair. O presidente jugoslavo da época, que era um servocêntrico chamado Slobodan Milošević, ele não permitiria isso de forma alguma. Começou então uma guerra civil iugoslava. No final das contas aconteceram várias guerras internas, guerras de 3 lados, campos de concentração, genocídios e por aí vai. Chegou ao ponto da organização do Tratado do Atlântico Norte ter que intervir ali. Essa guerra civil iugoslava do Slobodan Milošević contra os separatistas, ela duraria de 1991 a 2001. É claro, com várias fases internas. Inclusive, em 2000, o presidente da Iugoslávia, Slobodan Milošević, perdeu uma eleição, se recusou a reconhecer os resultados, foi deposto e a Sérvia mandou ele para o Tribunal Penal Internacional de Haia para ser julgado. Lá ele foi condenado,
primeiro chefe de estado a passar por isso, inclusive. Essa guerra dele deixou cerca de mais de 130 mil mortos e cerca de 4 milhões de deslocados. E aí eu destaco que o Djerdan Shaqiri, ele nasceu no Kosovo. Kosovo, que era uma província autônoma, juntamente com Vojvodina, que também era uma província autônoma, além das outras 6 repúblicas que formavam a Iugoslávia. Mas aí, justamente com esses acontecimentos, os pais dele, ele e mais 3 irmãos foram para a Suíça. E a sua família é kosovar de origem albanesa. Da mesma forma, o Granit Xhaka, ele é de família kosovar de origem albanesa, mas os seus pais, eles saíram do Kosovo e no mesmo ano que eles chegaram na Suíça, ele nasceu. O Kosovo, além de estar ali dentro, no sudoeste da Sérvia, ele também faz fronteira com a Albânia. A Albânia tem o Kosovo ao seu nordeste. Com isso, uma boa parte da população kosovar não é tão sérvia assim, mas sim uma boa parte da população é de origem albanesa. E a Albânia tem como um dos seus símbolos justamente a águia bicéfala, que inclusive é o símbolo da bandeira do país. E a título de curiosidade, a águia bicéfala albanesa é negra e também lá na Sérvia tem a águia bicéfala, só que branca. Em 2003, a Iugoslávia, que só tinha sobrado ali a Sérvia junto com o Montenegro, mudou de nome para Sérvia-Montenegro. Em 2006, depois de um plebiscito, Montenegro se separou da Sérvia. E aí, hoje nós temos a Sérvia e o Montenegro e as outras nações que um dia fizeram parte da Iugoslávia. Ou seja, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Eslovênia e Macedônia, que depois mudou de nome para Macedônia do Norte. E a declaração unilateral de independência do Kosovo aconteceu em 17 de fevereiro de 2008. Até hoje, mais ou menos uma metade dos Estados-membros da Organização das Nações Unidas reconhece e a outra metade não reconhece. Os Estados Unidos da América, por exemplo, reconhecem a independência kosovar e o Brasil, por exemplo, não reconhece a independência kosovar. Em 14 de outubro de 2014, teve um jogo pelas eliminatórias UEFA Euro na fase classificatória, rodada 3 de 10, entre a Sérvia e a Albânia. Nesse jogo aconteceu ali de alguns torcedores ficarem para fora, não poder entrar, mas o que acontece é que um drone entrou no estádio com uma bandeira da Albânia. O zagueiro sérvio Stefan Mitrovic puxou a bandeira e isso gerou uma grande confusão e o árbitro inglês Martin Atkinson teve que parar a partida ali no meio e acabou ficando por isso mesmo em 3-0 da Albânia contra a Sérvia. Na Copa do Mundo da Rússia de 2018, a Rússia, por sua vez, que pela questão do pan-eslavismo e de querer fazer uma projeção de influência nos Balcãs, eles sempre apoiaram a Sérvia desde os tempos da questão oriental, há mais de 100 anos atrás. Hoje eles também apoiam a Sérvia, tanto que eles são dos países, assim como o Brasil, que não reconhecem a independência do Kosovo. No jogo do dia 26 de junho de 2018, do grupo E, que teve Suíça, Sérvia, Costa Rica e Brasil no mesmo grupo, aconteceu então esse jogo de Suíça e Sérvia, que terminou de 2-1 para a Suíça. Na Sérvia, o que fez o único gol deles foi o Mitrovic, e na Suíça, os que fizeram os 2 gols deles foram justamente eles, os jogadores suíços de origem kosovar, da etnia albanesa. Primeiro o Granit Xhaka e depois o Djerdan Shaqiri. E de novo, na comemoração dos gols, eles fizeram o sinal com as mãos que representa a águia bicéfala negra albanesa. Inclusive, teve até jogador suíço usando uma chuteira que tinha bandeira suíça e uma outra chuteira que tinha bandeira do Kosovo. Além disso, pouco antes da Copa do Mundo de 2022 do Catar começar, estava acontecendo tensões entre a Sérvia e o Kosovo, sendo que a Sérvia é apoiada pela Rússia, ainda mais nesse momento em que a Rússia precisa de algum apoio dentro da Europa. E dessa vez na Copa do Mundo de 2022 do Catar, no jogo do dia 2 de dezembro de 2022, nessa sexta-feira, teve o jogo da Sérvia e da Suíça, que aconteceu ao mesmo tempo que aconteceu também o Brasil e Camarões, que o Camarões ganhou de 1-0 do Brasil, que foi a última rodada desse grupo G, que teve de novo Sérvia, Suíça, Brasil e dessa vez Camarões. A Suíça abriu o jogo justamente com o Djerdan Shaqiri, depois a Sérvia virou e depois a Suíça revirou de novo. E nesse jogo a gente viu uma foto do vestiário da seleção sérvia de futebol, que lá tinha uma bandeira mostrando o Kosovo como parte da Sérvia, e escrito isso aí. E com isso a Suíça ganhou o jogo contra a Sérvia de 3-2 e se classificou para as oitavas de final junto com o Brasil. Inclusive, a título de curiosidade, se o Brasil tivesse sofrido mais um gol do Camarões ou a Suíça feito mais um gol em cima da Sérvia, o Brasil pulava da primeira para a segunda posição ali no grupo G, porque os dois times ficaram empatados ali em pontos, ambos tiveram 6 pontos, então iria se resolver pelo saldo de gols. Enfim, muitíssimo obrigado a todos, espero que tenham gostado, espero também que possam me seguir aqui e em todas as redes sociais, porque eu estou em todas elas, literalmente todas elas estão aí, e é isso, amém.